Já coloquei gravação aqui. Vamos lá. Quem está falando? Professor. Oi. Seu áudio está me cortando aqui, não estou conseguindo entender você. Você quer fazer pelo chat? Seria a conduta mais a intenção? A conduta seria o verbo, você vai matar. O que difere justamente é o elemento subjetivo, né? Porque por isso que eu falei que é muito semelhante ao homicídio tentado, quando a lesão corporal na vítima, do crime de homicídio, né? Por quê? Porque o que difere é justamente a intenção do agente, né? Eu falei que facilita o entendimento do crime de lesão corporal porque ele tem as mesmas situações fáticas. Há uma ofensa, ou seja, há uma agressão, só que, no caso da tentativa, a consumação não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, na tentativa cruenta, onde há uma lesão suportada pelo sujeito passivo, não houve o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente. Na lesão corporal, existe também a agressão, existe também a lesão. Só não responde por tentativa de homicídio porque o elemento subjetivo, ou seja, o dolo, é ferir e não matar, né? Então, nas duas situações, eu posso ter uma pessoa alvejada com disparo de arma de fogo na perna, digamos que o disparo tenha sido intencional para matar, mas ele errou, acertou a perna, e, portanto, não matou a vítima por circunstâncias alheias à sua vontade. E existe a possibilidade do agente, em situação semelhante, efetuar um disparo de arma de fogo propositalmente atingindo a perna da vítima, sem que houvesse intenção. Deixa eu só tirar a blusa, que tem uma esquentadinha. Sem que houvesse a intenção de matar, né? Então, perceba, nós teríamos duas situações onde a vítima teria sido alvejada com disparo de arma de fogo, atingindo na mesma região, ou seja, na perna, e, de repente, um agente está respondendo por tentativa de homicídio e o outro está respondendo por lesão corporal consumada. O que difere um do outro? É o dolo, ou seja, a intenção. Então, o que distingue para nós é o elemento subjetivo, né? Aquele que pretendia a morte da vítima e acabou acertando a perna e, portanto, foi depois seguro, ou seja, houve intervenção, ele não consumou o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente, porque ele errou o disparo, acertou a perna, né? Já o outro que intencionalmente atingiu a perna porque visava a prática da lesão à integridade física do sujeito passivo, esse nós não temos dúvida, está respondendo por lesão corporal consumada, e a gente analisaria depois com o laudo qual que é a natureza da lesão suportada pelo sujeito passivo, para sabermos se ele vai responder por lesão leve, grave ou gravíssima. Então, o principal ponto que afasta, que faz com que a gente distinga o crime de tentativa de homicídio do crime de lesão corporal consumada é justamente o elemento subjetivo. Por isso que fica tranquilo para nós que é um crime mais fácil para vocês compreenderem, porque ele tem uma estrutura parecida com o crime de homicídio. O que muda numa situação ou outra é o elemento, o principal ponto é o elemento subjetivo. É óbvio que outros pontos também, questão relacionada ao bem jurídico tutelado, porque é específico. Mas para a visualização é mais ou menos isso. Então, a gente tem que ir em relação ao crime de lesão com tranquilidade, que vocês vão compreender com facilidade isso, né? Qual que é a estrutura do crime? Só para a gente verificar aqui. Então, na primeira parte, eu coloquei a letra da lei para que vocês tenham a possibilidade de analisar. Vocês viram que no artigo 129 nós temos o CAT, que fala em ofender a integridade corporal, a saúde de outro, previsão da pena. Depois nós temos lesão corporal da natureza grave. Percebam vocês que o legislador ele não faz referência no parágrafo 2º à lesão corporal da natureza gravíssima. Ele só faz menção aqui à lesão corporal de natureza grave. Só que quando a gente analisa o parágrafo 1º, você verifica duas situações diferentes em relação ao parágrafo 2º. Uma delas é a pena que está estabelecida no parágrafo 1º, que vocês vão verificar lá que é a pena de reclusão de 1 a 5 anos. E no parágrafo 2º, vocês percebem que a pena é de 2 a 8 anos de reclusão. Portanto, são penas distintas. Outro ponto que chama atenção nessa situação é que quando a gente analisa individualmente ali cada uma das lesões, né, da gravidade da lesão, a gente percebe que as previstas no parágrafo 2º, elas são, em tese, mais graves, as consequências são mais graves para a vítima do que as previstas no parágrafo 1º.
né? Por conta dessa situação fática, é que a jurisprudência e a própria doutrina classificou, conceituou as previstas no parágrafo 2º como lesão corporal de natureza gravíssima. Então, nós temos essa distinção na jurisprudência e na doutrina. Mas o legislador, vocês percebem, não fez essa distinção. Ele colocou lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 1º indica, parágrafo 2º indica. Então, vocês têm que se habituar com isso, porque quando vocês forem estudar a doutrina ou a própria jurisprudência, vocês vão se deparar com o termo lesão corporal gravíssima. Então, facilitando para vocês, a lesão corporal gravíssima é aquelas previstas no parágrafo 2º do artigo 129. Então, nós temos na estrutura o CAPT, o parágrafo 1º, que é classificado tanto pelo legislador, mas daí doutrina e jurisprudência, como lesão corporal de natureza grave, as previstas no parágrafo 1º, e as previstas no parágrafo 2º são classificadas pela doutrina e jurisprudência como lesões corporais gravíssimas, né? E a gente verifica justamente que há uma modificação da pena do preceito secundário também. Depois disso, nós temos na estrutura ainda, no parágrafo 3º, que é a chamada lesão corporal seguida de morte, que é o típico exemplo típico do conceito do crime préter doloso, onde há dolo no antecedente e culpa no consequente. A gente vai entrar com mais tranquilidade quando a gente estiver tratando aí da matéria. Só estou fazendo uma análise para vocês perceberem a estrutura do tipo penal. Depois, nós temos a causa de diminuição de pena, que vocês vão verificar que são as mesmas que foram indicadas no artigo 121, que seria o crime de homicídio, e por isso que eu já mencionei para vocês que muita coisa do artigo 121 é aplicado também no 129. Esse aqui não faz referência expressa, mas lá no final dos parágrafos vocês vão verificar que o próprio legislador aplica essa mesma norma do artigo 121, parágrafo tal, porque eles têm essa semelhança de estrutura, né? Então, nós temos aqui causa de diminuição de pena, semelhante ao do homicídio privilegiado, e aqui vai ser tratado como lesão corporal privilegiada. Depois, a questão de substituição da pena, que é específico em razão da natureza da lesão. Depois, nós tratamos da lesão corporal culposa, portanto, nós temos o CAP, lesão grave, lesão gravíssima, lesão seguida de morte. Depois, no 6º, aqui nós temos lesão culposa, que eu já mencionei para vocês, quando eu tratei do crime de homicídio culposo, que a única diferença que existia entre o homicídio culposo e a lesão corporal culposa era apenas o quê? O resultado, né? A conduta continua sendo culposa. Eu vou tratar rapidinho com vocês da questão da imprudência, negligência e imperícia, mas o que distingue o homicídio culposo da lesão corporal culposa é só o resultado. Ou seja, se eu agir com culpa e matei, homicídio culposo. Se eu agir com culpa e lesionei, homicídio doloso. Em nenhum dos casos, obviamente, no homicídio como na lesão, não existe conduta dolosa. Portanto, houve o quê? Uma imprudência da minha parte. Acabei lesando alguém. Só que numa das lesões praticadas, a vítima veio ao óbito. Portanto, no homicídio culposo. E na outra, ela apenas suportou lesões corporais. Aí o homicídio a lesão corporal será culposa. Depois disso, nós teremos aqui, e percebam vocês, essa semelhança que nós estávamos mencionando para vocês, já vem aqui destacada no parágrafo 7º. Ele já determina aumento de pena, já fazendo menção expressa, se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos tais do artigo 121. Ou seja, são os institutos de lá sendo aplicados aqui. Da mesma forma, vem no parágrafo 8º, que é o disposto no parágrafo 5º do 121. Aplica-se a lesão corpórea, que era aquilo que nós chamamos lá perdão judicial. Quer dizer, o mesmo perdão judicial que se aplicava lá, nós teremos também aplicação na lesão corporal culposa. Aí sim, nós temos temas específicos, que vem a situação da violência doméstica, né, que é a famosa violência doméstica, aqui que tem que ser tratada. Vocês vão verificar que aqui difere da Lei Maria da Penha, porque na Lei Maria da Penha é específico de proteção da mulher. Aqui nós vamos verificar que a mulher também está amparada, mas não é só a mulher, enfim, não importa o sexo, basta que seja, né, tenha essa relação doméstica. Portanto, aqui tanto pode ser sujeito passivo, homem ou mulher, não tem problema algum. Percebam também, eu chamando a atenção, que não há que se falar em crime específico de violência doméstica. O que nós temos, na verdade, é uma qualificadora do artigo 129, que torna a pena mais elevada. Vocês viram que há uma alteração da pena mínima e da pena máxima, mas ela está contida inserida dentro do artigo 129. Portanto, não há que se falar crime de violência doméstica. O que nós temos é
um crime de lesão corporal qualificado pela circunstância de ser praticada como violência doméstica. Depois, no artigo 10, que seria uma causa de aumento de pena em relação à violência doméstica, indicando também as circunstâncias que nós vamos tratar em seguida. No artigo 11, gente, ela também ela é um específico aumento de pena somente do parágrafo 9º, daí vou fazer essa distinção porque é só do parágrafo 9º, em relação às vítimas portadoras de deficiência. E no parágrafo 12, também se repete aquilo que nós tínhamos no crime de homicídio, que lá nós vimos que tornava a pena mais grave quando praticada contra integrantes da Força Nacional, Segurança Pública, enfim, aquelas pessoas envolvidas na área criminal, que a criminalidade acabou se voltando contra eles e praticando delitos contra eles e até mesmo contra seus parentes. Então, aquilo que foi a preocupação do legislador em relação ao crime de homicídio, quando a vítima é uma dessas pessoas mencionadas no artigo, no parágrafo, e até mesmo os seus parentes, isso se repetiu, ou seja, poderia até mesmo o legislador fazer como fez nos parágrafos anteriores, fazer referência, aplica-se também aquilo do parágrafo do 121, mas aqui ele fez de forma separada. Essa é a estrutura, portanto, do artigo 129. A primeira situação que eu até menciono para vocês, desculpe que eu vou colocar a blusa, porque eu tirei a blusa, mas já vai estar me dando um pouquinho de friagem. Não vamos vacilar, porque, segundo meus filhos, eu faço parte do grupo de risco por causa da idade. Tem que tomar mais cuidado. O que nós temos que verificar, eu mencionei para vocês aqui, de imediato, que eu fiz referência à lesão corporal de natureza grave e gravíssima, e não fiz referência à lesão corporal da natureza leve. Por quê? Porque é a primeira situação que nós mencionamos aqui. O legislador não determinou para nós o que é lesão corporal de natureza leve. Portanto, nós chegamos a esse conceito, que vem previsto aqui no CAPT, por exclusão. Ou seja, ela será considerada lesão corporal de natureza leve quando ela não for nem gravíssima e nem grave. E aí, por exclusão, portanto, haverá a lesão corporal de natureza leve, que vem aqui mencionada no artigo 129, mas sem fazer referência à natureza da lesão. Percebam que só está aqui. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Detenção de 3 meses a 1 ano. Então, aqui não faz referência lesão corporal de natureza leve. Vocês viram que no parágrafo 1º já faz menção lesão corporal de natureza grave. Então, por exclusão é que nós chegamos à lesão corporal de natureza leve. Quem que vai indicar isso para nós? É o perito médico. Ou seja, ele vai fazer uma análise, ele vai fazer o exame de corpo de delito e aí ele vai verificar se uma dessas circunstâncias mencionadas, elencadas aqui nos parágrafos 1º e 2º do Código Penal estão presentes. Se nenhuma delas estiverem presentes, mas houve lesão corporal, ou seja, aí nós vamos fazer menção ao conceito, houve lesão corporal, por exclusão, ele vai indicar na conclusão do laudo que a natureza da lesão suportada pela vítima é de natureza leve. Certo? Então, lesão corporal de natureza leve, portanto, não vem indicada pelo legislador de forma expressa. É por exclusão, quando ela não for nem gravíssima e nem grave. Aí ela será classificada como lesão corporal de natureza leve. Bom, seguindo o sistema que a gente adota na sala de aula, para ficar mais simples para vocês, mais fácil, eu também acabei passando um pouquinho para os slides dessa forma. Né? Primeira preocupação que a gente faz em relação a uma norma penal seria a identificação, gente, do bem jurídico tutelado. Ou seja, que nós mencionamos, todas as aulas nós fazemos dessa forma. Ou seja, o sistema de aula vai ser o mesmo daqui para frente em relação a todos os tipos penais. É a identificação, o que a norma está protegendo. Né? Quando se fala lá, no tipo penal, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Quer dizer, ela já está nos indicando aqui no próprio texto que existe uma ofensa a um bem jurídico tutelado. Aqui está indicando ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Ou seja, ela já está indicando para nós qual que seria o bem jurídico tutelado. Então, percebam que a norma faz essa menção. Não se defende, não se ampara apenas a integridade corporal, porque a integridade corporal ela se verifica quando há uma ofensa, um dano anatômico que constitui uma lesão. Muitas vezes, essa lesão ela é uma lesão externa, que você consegue visualizar. E, obviamente, você tem que visualizar para que ela possa ser constatada pelo perito e depois indicada no laudo. Né?
Só que o tipo penal faz menção a ofender a integridade corporal ou a saúde de outro. Portanto, é mais amplo, ou seja, não se protege apenas a integridade física do sujeito passivo, se protege também, né, a saúde do sujeito passivo, porque há a possibilidade, através de agressão física, que o agente suporte lesão à sua saúde, ou seja, onde algum órgão tenha sido atingido, mesmo que por pancada externa, você não tem uma lesão externa, mas houve uma pancada que atingiu órgãos internos. Ou até mesmo medicamentos, venenos, enfim, algum tipo de agressão que atinja órgãos internos, que é, por exemplo, sistema digestório, mastigatório, quer dizer, circulatório, que ofende, que traz consequências para a saúde dessa pessoa. Por isso que nós estamos explicando já logo no início que o que se tutela nessa norma penal não é apenas a integridade física, mas além da integridade física, que é aquela que você vai verificar, que você vai constatar, nós temos também a proteção da saúde da pessoa. Então, primeiro lá, objeto jurídico, a integridade física ou fisiológica da pessoa. Segundo ponto que nós estamos tratando, que a gente trata em relação ao tipo penal, seria em relação ao sujeito ativo. Ou seja, quem pode ser sujeito ativo do crime que nós estamos trabalhando, né? Aí é aquele conceito, aquela classificação que a gente tem do crime comum, crime próprio, crime de mão própria, né? Como é que a gente verifica isso? Basta que a gente vá na norma penal e verifique se o legislador exigiu ou não uma qualidade especial do sujeito ativo, né? Então, uma indicação de uma qualidade, ser funcionário público, ser mãe, enfim, algum elemento que seja necessário preencher para que o sujeito possa responder pelo delito. Quando a gente analisa aqui o caput, vocês verificam, nós temos ofender a integridade corporal ou a saúde de outro. Ou seja, a gente não vê nenhuma qualidade especial sendo exigida pelo legislador, portanto, classificamos o crime como um crime comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, como vimos aqui no sujeito ativo, qualquer pessoa pode praticar o delito de lesão corporal, porque não há nenhuma exigência, nenhuma qualidade especial para a sua prática. Em relação ao sujeito passivo. Ou seja, quando a gente analisa o sujeito passivo, a gente não pode perder de vista de que a norma ela está protegendo um bem jurídico tutelado. E se há lesão a esse bem jurídico tutelado, nós temos que verificar ali no conceito básico de que o sujeito passivo é a pessoa que é titular do bem juridicamente protegido. Ou seja, se você está protegendo a integridade física e a saúde de uma pessoa, quer dizer, obviamente que quem pode ser titular desse tipo de bem é o ser humano. Ou seja, quem que pode ser sujeito passivo? Qualquer pessoa, em tese. Vocês viram que tem aqui algumas situações em que existem circunstâncias a serem analisadas. Por que eu fiz referência e fiz menção a essa situação? Porque nós podemos verificar que tem, nas figuras qualificadas, nós temos situações como, por exemplo, aqui no inciso 4º do parágrafo 1º, em que diz lá, será lesão corporal de natureza grave, cuja pena é mais elevada, se houver aceleração do parto. Então, obviamente, no aspecto geral, qualquer pessoa pode ser sujeito passivo do crime de lesão corporal, porque todos nós temos direito à defesa, ou seja, a amparo da nossa integridade física e também da nossa saúde, né? Só que tem algumas circunstâncias que são específicas. Quer dizer, quando você fala em capacidade para ocupações habituais, qualquer pessoa. Quando você fala em perigo de vida, qualquer pessoa. Quando você fala debilidade permanente de membro, sentido função, qualquer pessoa. Mas quando se fala lá em aceleração do parto, obviamente que em relação a essa qualificadora, quando se tratar, está exigindo uma qualidade especial do sujeito passivo. Porque a aceleração do parto, obviamente, que somente poderá ser vítima aqui se houver se for o quê? Gestante. Se for mulher, gestante, porque ela é que poderá ser agredida e ter como consequência, e aqui o crime ele é apenado porque é qualificado pelo resultado mais grave, ter como consequência a aceleração, ou seja, o nascimento antecipado do nascituro. E aí nós temos, portanto, em relação a essas circunstâncias, por isso que eu fiz menção lá para vocês, de que aqui já não seria qualquer pessoa. Mas, em tese, no delito em geral, qualquer pessoa pode ser vítima. Da mesma forma que eu separei também em relação ao parágrafo 2º, quando você fala em capacidade permanente para o trabalho, tanto faz, seja homem, seja mulher, seja criança, perdão, seja homem, seja mulher. Quando eu falo em enfermidade incurável,
a mesma coisa, faltou um acentinho no orável aí. Quando for perda e inutilização de mesmo sentido ou função, da mesma forma. Deformidade permanente que tem relação com a questão estética do sujeito passivo, todos nós também amparados. Mas aí vem o inciso 5º, que é a questão da situação qualificada pelo resultado, que seria o resultado aborto. Obviamente que, portanto, em relação a este inciso, ou seja, a lesão corporal de natureza gravíssima, o sujeito passivo somente poderá ser a gestante. Quer dizer, daí não é nem só a mulher, é a mulher gestante também. Por quê? Porque ela é que pode sofrer em consequência das agressões suportadas, como resultado do aborto. E aqui, já antecipando e tratando para que não haja dúvida para vocês, que nós trabalhamos ainda há pouco com o crime de aborto, no artigo 124 ao 128. Então, quando é que vai ser, portanto, aborto? E lá eu mencionei para vocês que não há que se falar em crime de aborto culposo. O aborto previsto lá no 124 e 126 são abortos dolosos. Aqui o que nós temos é justamente um exemplo do crime qualificado pelo resultado e que pode ser classificado como crime pré-ter doloso, porque este aborto consequência, esse resultado do aborto, obviamente que só pode ser imputado ao agente, quando ele é advindo de conduta culposa, ou seja, houve dolo no antecedente, ou seja, o agente agrediu intencionalmente a gestante, mas o objetivo dele não era, a intenção dele não era provocar o aborto, ele agrediu fisicamente a gestante e, em consequência da agressão suportada, a mulher acabou abortando, decorrente das agressões suportadas. É óbvio também que o agente ele tem que ter ciência da situação da vítima, ou seja, que ela está em gestação, porque senão nós teríamos a imputação objetiva aqui, e nós não podemos, responsabilidade penal, perdão, objetiva, porque o agente, em algumas circunstâncias, pode nem saber que ela estava grávida. Então, em relação ao parágrafo 2º, inciso 5º, nós temos que só pode ser sujeito passivo determinada pessoa, que seria a pessoa grávida. Então, no geral, gente, nós temos que sujeito passivo, qualquer pessoa, salvo as figuras qualificadas que eu mencionei, da aceleração do parto e do aborto, como resultado mais grave do crime de lesão, porque nesse caso tem que ser a mulher grávida, né? Então, no geral, qualquer pessoa pode ser. Depois disso, a gente trata do tipo objetivo. A gente verifica se, em primeiro lugar, o crime é de forma livre ou de forma vinculada. Ou seja, o legislador descreveu, determinou como é que será praticado o crime de lesão corporal, ele já disse qual será a forma de prática desse delito. Vocês viram que o tipo penal só faz referência a ofender a integridade corporal ou a saúde de outro. Ou seja, ele não indica a maneira como o indivíduo vai ofender a integridade. Ele simplesmente indica um verbo, uma conduta principal, mas não determina qual será a maneira. E aí a gente fala, como falei para vocês no próprio homicídio, de acordo com a criatividade de cada um. Eu posso ofender mediante soco, mediante paulada, mediante fogo, enfim. São várias as possibilidades para que se alcance a ofensa à integridade corporal do sujeito passivo. Então, nós temos um tipo penal de forma livre, ou seja, pode ser praticado por qualquer meio. Mas dentro desse tipo objetivo também, a gente trata de outras questões para analisar o tipo. O que é ofender, gente? Ofender o quê? Ofender, ou seja, é lesionar, é ferir a pessoa. Então, quando se fala, no caso aqui da lesão corporal, é o dano corporal, vocês percebam aqui no item 1 que eu mencionei para vocês, quando ocorre uma alteração anatômica, ou seja, funcional, interna ou externa que lese o corpo. Ou seja, quando se fala em dano à integridade física, essa é a alteração anatômica, ou seja, tem que haver uma demonstração desse tipo de lesão. Quando eu falo interna ou externa, porque às vezes nós temos lesões internas, e essas lesões internas não se referem à questão só da saúde, estou falando ainda da integridade física, ou seja, houve um dano a um órgão, mas houve o quê? Uma pancada tão forte que houve perfuração de um órgão interno. Essa perfuração, ela caracteriza uma ofensa à integridade física que, obviamente, terá consequências na saúde do sujeito passivo, mas houve consequências na integridade física. Por isso que nós falamos aqui, quando a ofensa à integridade é um dano anatômico, né, que constitui lesão. O que não é considerado dano à integridade física, eu coloquei como exemplo para vocês analisarem, é o simples fato, ou seja, a dor.
provocada por uma agressão, ela não caracteriza, desde que não tenha, obviamente, um dano anatômico, ela não caracteriza o crime de lesão corporal. E aqui eu aproveito para fazer a distinção entre a lesão corporal e a contravenção penal da vias de fato. Eu já fiz menção para vocês em outras situações, mas o que ocorre? Nós temos a agressão praticada pelo agente. Quando ela ofende a integridade física, nós estaremos diante do crime de lesão corporal. Quando há, no entanto, a agressão sem ofensa à integridade física, nós teremos a contravenção penal da vias de fato, prevista na Lei das Contravenções Penais. Então, o que seria a contravenção penal vias de fato? Seria uma agressão sem lesão. Por isso que eu mencionei aqui, a dor sem dano anatômico não constitui lesão. Ou seja, se eu desfiro um tapa no rosto de alguém, essa bofetada pode, inclusive, causar dor, né? Não só a dor moral, mas a dor física na pessoa. Só que se não restou nenhum tipo de lesão, ou seja, de hematoma, de alguma alteração, um corte, uma luxação, enfim, isso não deixou marca. Portanto, houve uma agressão, mas não houve lesão, não houve ofensa a este bem tutelado do 129. Ou seja, não houve ofensa à integridade corporal do sujeito passivo, de forma que o agente vai responder pela contravenção de vias de fato. Portanto, para que caracterize o crime de lesão corporal, há necessidade de que haja ofensa à integridade física, ou seja, um dano anatômico ou funcional, interno ou externo do corpo do sujeito passivo. Nós vimos também que, além do dano, quando nós estamos separando a ofensa à integridade corporal, nós temos também o que nós já mencionamos no bem jurídico tutelado, se falou tanto ofensa à integridade como à saúde. Então, no dano à saúde, são alterações fisiológicas ou até mesmo psíquicas, ou seja, psicológicas. Nós temos situações em que o susto pode causar alguns pânicos, aterrorizar o sujeito passivo, pode causar traumas psicológicos para essa pessoa, e isso caracteriza também o delito do artigo 129, porque nós vimos que o tipo penal protege não só a integridade física, mas a saúde. E, nesse contexto, a saúde mental do sujeito passivo também está sendo amparada, também está sendo protegida. É por isso que eu fiz menção aqui a alterações fisiológicas ou psíquicas do sujeito passivo, porque isso pode resultar decorrente de conduta do agente. Por enquanto, gente, está tudo em ordem. Então, tem alguma dúvida, alguma pergunta a ser feita? É importante a participação de vocês para que a gente consiga uma aula aí mais mexida aí para nós. Tudo em ordem? Posso prosseguir? Tá. Sim. Beleza. Bom, nós temos menção que nós vimos já na instigação e induzimento ao auxílio ao suicídio, nós vimos lá que se o cidadão tenta o suicídio e não consuma, eu estou falando da vítima, sem que haja instigação e induzimento, eu fiz menção a isso. Se a vítima tenta o suicídio e não consuma, ela não será punida. É porque o suicídio, a tentativa de suicídio, ela não é punida pela legislação brasileira, porque o cidadão precisa de cuidado, precisa, na verdade, de tratamento. Então, não tem sentido, obviamente, a norma punir aquele que chegou num grau em que tenta tirar a própria vida e, não conseguindo, acaba sendo punido pelo Estado. Já fiz menção, e não é piadinha, porque no passado, em alguns países, vou falar onde o Manuel vivia, né, em que a tentativa de suicídio ele era punido com a morte do sujeito passivo. Ou seja, o cidadão tentava o suicídio, não conseguiu, o Estado ia lá e executava. Obviamente que depois, com a evolução da sociedade e percepção das dificuldades, dos sofrimentos do indivíduo, óbvio, não tem sentido nenhum você punir aquele que está tentando contra a própria vida, porque ele está em situação bastante complicada. Da mesma forma, gente, por isso que eu fiz menção aqui que a autolesão ela também não é punida. Ou seja, se a pessoa se autolesiona, ela não responderá pelo crime de lesão corporal, ainda que cause algum dano à própria saúde. Eu coloquei e fiz menção, salvo quando configurar ofensa a outro bem jurídico. Porque nós temos situações em que o cidadão, praticando autolesão, ele visa não a prática da ofensa à integridade corporal, mas sim ele visa recebimento de indenização, de algum prêmio através do seguro. Então, nós temos seguro de vida, onde também
dentro desse contrato, se ampara caso o sujeito passivo suporte a perda de um membro ou venha a ser cometido de algum tipo de doença, e aí ele recebe um prêmio. Então, quando eu fiz referência, obviamente que a autolesão ela não é punida. Ela será punida quando houver ofensa a outro bem jurídico tutelado. Então, o cidadão que pratica uma conduta dessa natureza, visando o recebimento de uma indenização, ele está lesando o patrimônio da seguradora. Então, ele não vai responder pelo crime de lesão corporal, mas ele vai responder por uma figura de estelionato assemelhada, que é aquela pessoa que causa lesão no próprio corpo visando o recebimento de algum prêmio ou indenização da seguradora ou até mesmo de uma empresa que seria responsabilizada por indenizar essas situações fáticas. Então, a lesão praticada pelo próprio agente, ela só terá relevância jurídica quando houver intenção do agente em ofender outro bem jurídico tutelado, ou seja, causar prejuízo para outros, né, em decorrência da lesão praticada contra si mesmo. Agora, se ele simplesmente pratica a lesão corporal sem esse objetivo, ele não é punido, portanto, não vai responder pelo crime de lesão corporal, artigo 129. Deixa eu beber uma água aqui, que a boca secou. Em seguida, nós temos aqui, ó, eu estou vendo aqui que falta um minuto, gente. Eu vou quando cair, eu já mando o link em seguida para vocês, para dar sequência à aula, não é intervalo. Então, nós temos aqui, apesar que 20 e 37... Não, vamos dar mais uma sequência? Vamos dar prosseguimento para a gente parar um pouquinho mais à frente? Ou vocês vão querer um intervalozinho? Bom, eu dou sequência, então. Nós temos aqui elemento subjetivo.